MS Dia Preview, informação até você. Nessa edição do programa eu trago o Dr. Thales Campos para a gente falar sobre economia, cenário do mundo, cenário do Brasil e de Mato Grosso do Sul. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Doutor, obrigado pela vinda aqui, eu acho uma honra. Todas as vezes que a gente conversa, para mim é sempre um momento de muito aprendizado, assim, aquele tipo de entrevista que eu não consigo terminar. Então, assim, essa também eu acho que vou ter essa mesma dificuldade, que é uma dificuldade boa. O Brasil, ele está num momento que precisa ficar muito em alerta com o cenário exterior. A gente tem uma mania de viver só a própria realidade, só as próprias discussões, as próprias perspectivas. Só que o Brasil tem que estar integrado ao mundo, né? E o mundo está numa transformação, está dando uma chacoalhada forte agora. É verdade. Nós estamos passando por um momento muito interessante, econômica falando do mundo. O mundo viveu vários momentos, se você pegar aí as últimas 5 décadas, principalmente, né? Logo após a Segunda Guerra, principalmente. Mas nesse momento em específico, né, o mundo está entre 2 polos diferentes. Aqueles que são bastante ortodoxos, ou seja, aqueles que gostam das coisas tranquila, com calma, mais lenta, isso economicamente falando. Ou aqueles que são mais heterodoxos, aqueles planos impactantes, eu vou construir aqui, vai ser feito, e as consequências são outras. Isso pode acontecer dessas linhas, né, essas vertentes, elas podem acontecer tanto para ideologia de esquerda quanto para de direita, né? Existe o heterodoxo, o ortodoxo de esquerda e o heterodoxo, ortodoxo de direita. Existe aquele também que fica em cima do muro, né? Depende da necessidade e vai para a vertente. A grande questão da economia nesse momento, nesse começo de século, né, que nós estamos vivendo agora, porque até antes de chegar ao ano 2000, no mundo, se falava que chegaríamos ao ano 2000, lá na década de 50, 1950, por exemplo, chegaríamos a um mundo com 10 bilhões de habitantes. Isso se falava. Porém, todavia, contudo, isso não aconteceu. O mundo que é a proposta do Brasil. O Brasil tem um território muito extenso. Você pega só o mapa da América do Sul, nós estamos uma potência territorialmente falando a nível de Mato Grosso do Sul. E além disso, nós temos o mundo também. E além de tudo isso, desses 2 primeiros fatores que falamos, território e potência, nós tivemos uma outra coisa, uma questão importantíssima, que é um território livre de terremotos, de tsunami, Então, essas situações que foram criadas, que agora sim estão sendo em escala infinitamente menor, por questões nossas, estão nos dando os prejuízos econômicos, que é o caso da mineração. Que é outro assunto, seria outra entrevista muito maior que essa. A partir daí, o mundo tem que ter um pequeno start. Por exemplo, nós precisamos trabalhar com o aspecto coletivo. Nós somos, no Brasil, muito individualista. As grandes necessidades de se viver em condomínio hoje, temos que trabalhar o aspecto coletivo. Ter primeiro o coletivo, para depois passar para o individual. Esse é o primeiro ponto. Isso, economicamente falando, é a mesma fórmula. Porque se nós vivermos o individual... vamos, por exemplo, saindo do Brasil, já chegando em Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que o centro-oeste do Brasil vai ser o grande polo de desenvolvimento para a alimentação do mundo. Agora, aí eu pergunto, eu escuto há muitos e muitos anos, desde quando era criança, que o Mato Grosso do Sul ocupa uma posição estratégica, que o Mato Grosso do Sul um dia ainda pode exercer um protagonismo econômico na região centro-oeste. No entanto, o Mato Grosso do Norte, o Mato Grosso acima do nosso lá, desenvolveu muito mais, o PIB de lá cresceu, algumas áreas de infraestrutura avançaram muito mais do que aqui, e aqui dá um aspecto de estagnação, especialmente no interior. Mato Grosso do Sul ocupa realmente uma posição estratégica? Ele é subaproveitado? Por que ele é subaproveitado? É verdade. Se nós pegarmos, por exemplo, se pegar só as últimas 4 décadas, que foi a divisão do Estado. Quando dividiu o Estado de Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, nós éramos, naquela época, 35 municípios, certo?
e, desculpe, 35 ficou com a região norte, que é Mato Grosso, e 42, que naquela época ficamos nós. Hoje lá Mato Grosso já tem quase... 140 municípios, 142, se não me engano. 142. E nós temos o dobro daqui, nós temos 78, 79 municípios, incluindo a capital. Então, essa pujança que você falou não aconteceu no Mato Grosso do Sul, porque centralizou-se demais o desenvolvimento no centro do estado. Tanto é que Mato Grosso do Sul, por exemplo, Campo Grande mais as 8 cidades, quase que tem a metade da população do estado, que é os 2 milhões e meio. De renda e concentração demográfica. Exatamente, a concentração de renda e a concentração demográfica aconteceu no centro do estado. E o interior, o interior, esse de fato não aconteceu, que pode acontecer agora. Mas, por outro lado, Mato Grosso do Sul, coincidentemente, nessa grande mudança de governo, se tornou um destaque, principalmente fornecendo recursos humanos, ou seja, seres humanos, para dirigir essa nação. Nos seus grandes pontos fortes, na agricultura e pecuária, nossa ministra, e na saúde. Então, agora, como é que nós vamos fazer para organizar isso aí? Então, além disso, essa falta de desenvolvimento do Estado, e que foi tentado no finalzinho de 99 para 2000, com o plano MS 2020, que foi construído, a partir daí, nós podemos sim aproveitar esse momento e criar o grande desenvolvimento para o Estado, que é diferente de crescimento. Crescer é quantitativo e desenvolver é qualitativo. Exatamente aquilo que você falou no início, ou seja, nós precisamos ter qualidade de vida e não pura e simplesmente viver crescendo, aumentando o bairro sem qualidade. Agora, assim, esse fator interessante, que é uma coisa que o senhor sempre diz também, em palestras ou em entrevistas, Mato Grosso do Sul não conseguiria desenvolver sozinho todo o seu potencial. Ele precisaria dessa faixa Paraguai e Bolívia desenvolvendo para que ele também ganhasse um aporte de desenvolvimento maior. Como fazer para que um outro país, uma nação do lado, vizinha, melhore? Porque você pega o caso do Paraguai, né? O estado, a província que é mais próxima a Mato Grosso do Sul é o estado mais violento do Paraguai. Né? Tirando esse estado, essa faixa ali, essa região, o Paraguai tem índices europeus de violência. Né? E, no entanto, com o departamento de Amapá, isso muda muito. Né? Como interferir, ou por que essa integração latino-americana ela não consegue nunca atingir também um patamar mais forte? É verdade, nós temos uma carência diferente. Nós temos divisa seca com dois países, né? Diferentemente da cidade. Por que Mato Grosso do Sul precisa não só dos países, do seu limítrofe, como também os demais estados da nação? Nós falamos há alguns minutos atrás que nós temos demografia, ou seja, nossa densidade demográfica é 2,5 milhões de habitantes. Não temos consumo. Produzir, nós precisamos exportar. Então, nós precisamos produzir para exportar. Não tem como importar no mercado interno. Além disso, desse mercado interno e mercado externo. Nós precisamos disso. E para poder produzir, para poder exportar, nós precisamos do principal, que é logística. Nós precisamos de toda uma infraestrutura logística para podermos produzir aqui dentro do estado e exportar, tanto para a parte externa, para os países vizinhos, como para os países não muito vizinhos. Nós precisamos ter saída para os oceanos, que são os transportes mais baratos, mais acessíveis para se poder exportar. E nós estamos no centro-oeste, traçados de rodovia. Nós precisávamos desenvolver urgentemente um projeto de grandes ferrovias para chegarmos aos portos possíveis, portos possíveis do Brasil e do mundo, e podemos exportar, porque a rodovia é o transporte mais caro, não só a nível de custo financeiro, mas ambientalmente falando. Uma ferrovia causa muito menos impacto ambiental do que uma rodovia, ou pista única, pista dupla, pior ainda, certo? Diferentemente para chegar aos portos. Então nós precisamos, sim, no Mato Grosso do Sul, desenvolver uma logística para exportação. Que atenda a vocação produtiva da região. Né? Exatamente. Nós precisamos atender principalmente a vocação. Para se produzir os grãos, certo? Em todos os lugares, ou seja, nesses que nós falamos anteriormente, os municípios que não estão densamente habitados, seria excelente, ótimo. Porém, como exportar esses grãos, não só para esses países que nós falamos, mas também para os demais países, e até, por que não, para o próprio mercado interno. Para as regiões mais densamente com população maiores, o caso do Sudeste, São Paulo, tá? Esses estados que precisam da nossa alimentação. E além disso, não só produzir
ou seja, matéria-prima, grãos, etc., mas também agregar valor, que palavrão é esse? Ou seja, produzir industrialmente aqui dentro. Nós temos que pegar os nossos produtos e nós produzirmos. Não sair daqui com o ferro gusa, sair daqui com o ferro laminado, ou até porque não com aço. Mas e para instalar essas filas de hoje aqui? Eu não saí daqui com o soja, com o milho, mas sim com o enlatado. Não saí daqui com o gado de pé, mas sim com seus produtos, etc. E essas indústrias que vão exatamente dar a empregabilidade, que é, ou seja, fornecer mais emprego. Uma fazenda de gado, né, ela precisa de 2, 3, 4, 5 funcionários no máximo. E uma ocupação de espaço enorme. De quase sei quantos mil cabeças de gado. Já uma indústria precisa de 200, 300 funcionários. Olha a diferença de escala. É coisa simples de fazer conta. Não precisa ser economista, não. Pode ser jornalista mesmo, igual você. Essas situações nós precisamos desenvolver para ter um Estado pujante e com capacidade de desenvolver e não crescer. Doutor Tales, e uma coisa também importante salientar é o papel fundamental das instituições, principalmente as instituições de classe, para que o Estado ganhe e trabalhe continuamente esse conceito de desenvolvimento. Ele não se perca do seu destino, do seu progresso. O Corecon faz isso muito bem, tanto numa pequena escala, com a questão do trabalho com a educação financeira, em escolas ou até em empresas, quanto no plano de viabilidade. Até o governo já chamou vocês para isso, entidades importantes da área social. Como vem sendo feito esse trabalho e se o mais difícil é trabalhar a conscientização, né? Porque o conhecimento vocês têm, né? Agora, dali aplicar o conhecimento é um trabalho de parceria mesmo. É verdade. Eu costumo dizer que a nossa categoria não é uma categoria muito numerosa. Por exemplo, nossa base de dados do Corecon tem em torno de 1.200 economistas registrados. No Mato Grosso do Sul é das menores, né? São Paulo são 15, 20 mil. Mas tudo bem. Ela não é numerosa, mas ela é qualitativamente muito inserçada. Onde é que você não encontra um economista? Todas as instituições. Porém, o Corecon, além de cuidar dos economistas, tem essa missão que você falou. A missão da responsabilidade social. É um grande programa que nós temos, sem falsa modéstia, nasceu em Mato Grosso do Sul, hoje está em outros estados brasileiros, é um programa muito grande dos conselhos de economia, que atende a necessidade. Por exemplo, um último exemplo, em 2015 o asilo estava falido, vocês lembram disso, pessoal da imprensa, quase fechando o asilo São João Bosco, uma entidade muito importante para Campo Grande e Mato Grosso do Sul. O Corecon entrou com um trabalho lá. E apesar de ter todo o apoio da área pública, da população, sazonalmente vai lá ajuda, não mensalmente também, tem todo um aporte lá de recursos. Estava faltando gestão. Nós entramos lá, 2 a 3 anos de trabalho, reorganizamos o asilo e colocamos o asilo na linha. Hoje, tomou as providências que tem que ser tomada e está funcionando o asilo da melhor maneira possível. Por outro lado, tem isso que você falou também, a educação financeira. É muito complexa isso, agora falando para a população, a educação financeira. Nós temos que ter uma cultura de saber gastar aquilo que nós podemos. Se nós recebemos 100, nós temos que gastar no máximo 95. Ter condições de poupar 5. Essa é a ideia básica do indivíduo. Daí, indo para o coletivo, quando a gente fala das instituições, mesma coisa as instituições. Você não pode, por mais que tenha, você fazer um orçamento para gastar esse ano, 100 mil, sendo que a sua receita vai ser 90. Está parecendo com o Brasil, né? Já vai entrar o ano com um déficit. Então, essa grande questão é que nós temos que tomar cuidado. Não dá para espelhar a política, né? Não dá para espelhar. São outros limites muito mais fortes, né? Então, é isso que você falou. Então, nós temos que ter condições, é essa a ideia do Conselho de Economia, orientar, auxiliar a sociedade nesses projetos.
E para isso nós estamos desenvolvendo vários trabalhos, agora em sede nova. Nós estamos hoje na Avenida Afonso Pena, ali no edifício Dolor de Andrade, entre a Rio Barbosa e a Pedro Celestino, no 12º andar, com sede própria. É um andar que era do governo, que é do governo, né? E que nos cedeu ad eterno para morar. Foi uma grande economia que nós vamos fazer de aluguel, gastava quase em torno de 5 mil, vamos gastar 1.300, 1.500 com condomínio agora. Nós temos a obrigação de fazer isso, nós somos economistas, né? Sim. Então tínhamos a obrigação de fazer isso. Depois de 38 anos, eu estou terminando quase a minha caminhada como economista. Esse ano a gente pretende fazer uma série de publicações para encerrar esse meu trabalho, chegando aos 70 anos, entregando na categoria uma sede digna e responsabilidade social. Muito obrigado pela vinda, parabéns, a casa é sua, toda vez que precisar. Muito obrigado. Obrigado de verdade mesmo, sempre que precisar estou à disposição. MS Dia Preview, informação até você, acompanha o nosso trabalho, www.msdia.com.br ou na fanpage do Facebook, é só procurar lá, MS Dia. Até a próxima, ficamos por aqui.